E aí, turma, hoje vamos falar de cadeias e teias alimentares. E aí, o que são cadeias? Vamos nessa? Olha só, cadeia alimentar é uma representação, tá? Que mostra o fluxo de energia entre os organismos de um ecossistema. Vamos nessa? Só um minutinho. Qual o objetivo de nossa aula de hoje? Olha só, estabelecer as relações entre os seres vivos de um mesmo ambiente, observando os seus papéis ecológicos. E aí nós vamos estudar sobre plantas, animais e fungos. Nós vamos descrever, tá? Esses seres vivos e suas relações. Vamos que vamos! Olha só. O conjunto de seres vivos de uma comunidade que se alimentam e servem de alimento uns para os outros constitui uma cadeia alimentar ou uma cadeia trófica. E olha só, esse nome trófico, ele vem de alimentação. Quando eu estiver falando de tróficos, eu estou me referindo à nutrição, beleza? Por meio do alimento. Vamos nessa. Olha só, o conceito do que seria uma cadeia alimentar. Vamos nessa? Os seres vivos dependem uns dos outros para sobreviver, então eles estabelecem entre si relações alimentares. As plantas utilizam a energia luminosa do solo por meio do processo de fotossíntese, tá? Por meio das folhas, eles capturam a luz do sol, beleza? E aí eles transformam em alimento para as plantas. E aí, na fotossíntese, as plantas transformam a energia luminosa em energia química. Olha só aqui o esquema abaixo, tá? É um exemplo das relações entre esses seres vivos. E aí seria exemplos de cadeias alimentares. Analise que todas as três cadeias nós temos aí como base, tá? A principal, a primeira imagem. Olha só que é sempre um vegetal, certo? Então, os vegetais, eles são considerados a base, tá? De uma cadeia alimentar. Elas sempre irão começar, tá? Seus exemplos com um vegetal ou parte dele. Na primeira imagem nós temos aí, tá? Algumas folhas. E aí observa que essas folhas vão servir de alimento para o caramujo. Observe que a setinha, ela sempre aponta para quem é que vai se alimentar dele, tá? Olha que o caramujo, ele será alimento do peixe. E que o peixe possivelmente será alimento da ave. Abaixo nós temos aí também uma plantinha na qual servirá de alimento para o besouro. O besouro, por sua vez, será alimento do sapo, que será alimento também dessa outra ave. Abaixo nós temos o trigo, tá? Que será alimento do rato. Mas em seguida, o rato será alimento também dessa cobra. E aí? Vamos lá? Produtores na cadeia alimentar. Os produtores, eles são componentes essenciais das cadeias alimentares. Então, sem os produtores, não existiria alimento disponível para os consumidores. Olha que interessante. É por isso a importância, tá? De todos os vegetais e eles serem considerados, tá? A base de qualquer cadeia alimentar. Os produtores, eles são as plantas, certo? São os vegetais. Eles são produtores porque eles são os seres vivos capazes de produzir o seu próprio alimento, certo? Então, logo em seguida dos produtores, nós temos os consumidores. Vamos ver, então, o seguinte. Em geral, os animais carnívoros, eles precisam caçar, tá? Eles precisam capturar outros animais para se alimentar. Então, olha só, os seres que capturam e que matam os outros seres vivos para se alimentar, eles são chamados de predadores. Os seres que são devorados, eles são chamados de presas. Vamos nessa. Olha só, agora nós temos os decompositores. E aí, qual seria a função dos decompositores na cadeia alimentar? E, na verdade, o que seriam os decompositores? Olha só, para quem nunca ouviu falar de decompositores, eu vou dar 2 exemplos. Nós temos aí as bactérias e os fungos. São eles os seres vivos, tá? Considerados decompositores, tá? Eles se alimentam dos restos de seres vivos. Durante a decomposição, esse material é transformado em sais minerais e outras substâncias
que serão incorporados ao solo e podem ser absorvidos, certo? Olha só, uma das funções dos decompositores é desaparecer com todos os seres mortos, tá? Eles incorporam eles ao solo. E aí, se não fossem os decompositores, a nossa natureza seria um grande cemitério a céu aberto, tá? Então, graças a eles, todos os seres que morrem, eles desaparecem porque eles entram no processo chamado decomposição. Vamos lá? Temos aqui um exemplo bem interessante de uma cadeia, tá? Alimentar em forma de pirâmide. Olha só, na base da nossa pirâmide nós temos os produtores, que são os vegetais, as plantas. Logo em seguida, nós temos aí os consumidores primários, são eles responsáveis, tá? Por se alimentarem, ou melhor, né? São eles que se alimentam dos vegetais, dos produtores. Eles são considerados consumidores primários porque se alimentam dos produtores. Logo em seguida, nós temos os secundários, aí representado por uma ave, pela cobra, que se alimentarão do coelho e do rato, certo? Lá em cima, no topo, nós temos um leão, considerado o consumidor terciário, que possivelmente irá comer o secundário, que comeu o primário, que comeu os vegetais, que eram os produtores. Vamos lá? Vamos dar uma outra explicaçãozinha melhor para vocês entenderem o que seria cada um desses, tá? Olha só. Como eu falei, os produtores, eles são as bases de toda a cadeia alimentar. Considerados produtores porque são capazes de produzir o seu próprio alimento. Somente as plantas, tá? E algumas algas são capazes de produzir o seu próprio alimento. Olha só aqui, os consumidores, eles são organismos que não produzem os seus alimentos. E daí eles recebem uma classificação e são chamados de heterótrofos, tá? Eles nutrem-se dos produtores de forma direta ou indireta. Como assim? Beleza. O animal, ele pode até não comer o capim, mas ele comeu, tá? Outro animal que comeu o capim. Então, essa seria a forma indireta, tá? Olha só. Os consumidores, eles são classificados em primários, secundários, terciários e aí vai, tá? Primários por quê? Primários porque comem os produtores, tá? Então, olha só. São herbívoros e parasitas de plantas verdes. São herbívoros porque comem as ervas, as plantas. Beleza? Olha só. Temos aqui agora os consumidores secundários. Eles são carnívoros porque eles sempre vão se alimentar de herbívoros. Beleza? Ou seja, dos animais que comem as plantas. E aí nós temos algumas imagens, tá? Temos sapos, a raposa, temos um gatinho, a cobra, a aranha, tá? E outra ave aí. Vamos lá? São considerados secundários porque comem os herbívoros, que nada mais são do que os consumidores primários. E agora nós temos aqui os terciários. Por que esse nome? Eles também são considerados carnívoros porque se alimentam dos consumidores secundários. Beleza? O terciário se alimenta dos secundários. E aqui nós temos, tá? Cobras, a onça e, eu creio que, um lobo, não é isso? Vamos lá? Os consumidores quaternários, eles também são carnívoros, tá? Que se alimentam dos consumidores terciários. E aí nós temos também, tá? Cobras, o leão e outra ave. Olha só. E aí nós temos, tá? Os decompositores, são eles responsáveis por decompor a matéria orgânica morta em inorgânica no processo natural de reciclagem de matéria. E aí todos os seres que chegam a morrer, eles são decompostos e voltam para o solo. E aí nós temos exemplos, tá? De fungos e de bactérias. E aí, pessoal? Gostou da nossa aula? Vamos esperar para a nossa próxima, tá? Se tiver dúvida, procura lá a tia no PV e faz a pergunta.
E a gente vai aqui, tá? Para um exemplo de uma cadeia alimentar. Olha só, quando se constrói uma cadeia alimentar, as setas elas sempre indicam o trajeto do alimento. Então, para onde esse alimento vai? Vamos lá? Nós temos aqui, ó, uns lambaris que seriam os peixes pequenininhos. Eles são devorados pelos caramujos. Esses caramujos, ó, lá atrás tinha acabado de comer as plantinhas no fundo do mar. Olha lá, os lambaris, eles serão comidos pelos peixes maiores, que por sua vez serão comidos pelas aves que ficam lá nas margens do rio. E olha só que a setinha, ela está indicando o trajeto do alimento, ou seja, quem vai comer quem. Olha lá, observe o seguinte, as plantas do fundo do mar é considerado o produtor. E aí, o caramujo, ele é o consumidor primário, porque comeu o produtor. E aí, vamos lá? O caramujo será comido pelos lambaris. E aí, os lambaris seriam os consumidores secundários. Em seguida, os lambaris servirão de alimento para os peixes maiores, que será classificado como os consumidores terciários. Logo em seguida, a ave será considerada um consumidor quaternário, porque se alimentou do terciário, que era os peixes maiores. Beleza? E olha só agora, nós vamos entrar em teia alimentar. O que seria uma teia alimentar? Olha só, é um conjunto de cadeias alimentares interconectadas, geralmente representado como um diagrama das relações entre os diversos organismos. Nas teias aparecem os organismos onívoros, tá? Que tanto se alimentam de vegetais como se alimentam de carne. Então, teia alimentar nada mais seria do que um conjunto, tá? De cadeias alimentares que se interrelacionam, beleza? Observem aí, ó, várias opções de alimentos para a ave, tá? A ave, ela tanto vai comer o peixe grande, quanto ela pode comer o peixe pequeno. E aí, ó, a plantinha tanto poderá ser comida pelo caramujo, como poderá ser comida dos peixes pequenos. E aí a gente observa que a gente tem várias opções, tá? De alimento. Olha só aí, tá? Um emaranhado, tá? De cadeias alimentares. Observa que um alimento, ele pode servir, tá? Como fonte de alimento para outros animais. Então, esse é o verdadeiro, tá? Interessante desenho que representa uma teia alimentar. Observa que as setinhas, elas apontam para várias direções, ou seja, cada ser, ele servirá de alimento para diversos animais. E daí essas cadeias alimentares, elas se interrelacionam com as outras, elas estão conectadas a outras, tá? E daí a composição de uma teia alimentar. Observa aí, na teia alimentar nós temos aí como base, tá? Os produtores. Observe que de um lado nós temos aí um milho, um pé de milho, na verdade, um milharal. Na verdade, um pé de milho mesmo, né? E aí observa que do outro lado nós temos outra plantinha. Olha só, o gafanhoto, tanto ele pode comer, tá? A plantinha aí, da direita quanto a da esquerda. E que esse inseto, ele servirá de alimento para o besouro, tá? Para o rato, e também servirá de alimento para esse outro animal aí que eu não estou conseguindo visualizar direito, certo? Eu quero que vocês entendam o seguinte: observe que as setinhas, elas estão sendo apontadas para diversos lugares. Então, a teia alimentar nada mais é do que esse conjunto de cadeias alimentares, certo? Observe aí, os decompositores, eles estão abaixo, mas analisem o seguinte, que os decompositores, eles podem entrar em qualquer nível, já que eles se alimentam, tá? De matéria orgânica, ou melhor, dos seres que morrem, certo? Então, os decompositores, eles podem ocupar qualquer nível, desde que o indivíduo que está sendo representado, ele chegue a morrer. Então, os decompositores irão lá e se alimentarão dele, da matéria morta, certo? Então, depois dos produtores, nós temos os consumidores primários. Depois dos primários, nós temos os secundários.
E então, os terciários e, por fim, nós temos os quaternários. Lembrando que os decompositores, eles podem assumir qualquer um desses níveis, beleza? Olha só aí, outra imagem, tá? Abaixo nós temos aí os decompositores. E aí nós temos várias setinhas que acabam, tá? Indo para várias direções, ou seja, um animal ele poderá servir de alimento para vários outros animais, e aí eles acabam entrando em outras cadeias, e aí então formando uma teia alimentar, que nada mais é do que um conjunto de teias alimentares. Ou melhor, um conjunto de cadeias alimentares formam as teias, beleza? E aí, pessoal, ficamos por aqui, tá? E aí, vamos esperar vocês na próxima aula, beleza? Qualquer dúvida, entra lá no PV e faz as suas perguntas. Até a próxima aula. Vamos lá?